Acabei de gastar 5,40€ ou 5,20€, não importa, num café. Eu até pus um vídeo nas redes sociais, pus no TikTok e no Instagram, nos stories. Eu estava na rua e passei pelo Starbucks e pensei, bem, hoje é a oportunidade de eu experimentar o Pumpkin Spice Latte que toda a gente fala, que eu nunca experimentei na minha vida, vou. Pedi o mais pequeno, paguei 5,40€. Amigos, isto não é normal. Isto é exploração, isto é abuso. Enfim, estava bom, estava. Estou um pouco viciado, estou, mas a minha carteira não aguenta, portanto nunca mais vou comprar. E é isso. Bem, o episódio não é sobre nada disto, ou se cá ainda que é, não interessa. Let's go para o episódio. Boas, meu povo, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Então, o que é que eu decidi trazer hoje? Uma coisa que eu acho que já queria falar há algum tempo, mas precisava de reunir assim mais... Não sei, não importa. Hoje vou-vos falar de os maiores choques culturais que eu senti aqui na Alemanha. Eu não sei se são bem choques culturais, se são mais coisas que eu esperava da Alemanha e não aconteceram, ou que eu não fazia a mínima ideia que aconteciam. Enfim, não sei. Uma das coisas que eu já falei várias vezes é dos comboios aqui na Alemanha. E eu acho que este é um caso de choque de expectativa versus realidade. Agora pensem comigo, para todos os meus amigos portugueses, e eu acho que para toda a gente que na realidade não seja da Alemanha ou de um país assim da Europa Central, mas quando nós pensamos na Alemanha, pensamos em regras, tudo certinho, tudo funciona plenamente bem. Pelo menos esta era a ideia que eu tinha e que sinto que as pessoas que me rodeavam em Portugal tinham da Alemanha, de que tudo vá assim à horinha certa, tudo acontece direitinho. Bem, meus amigos, não é assim. E nos comboios, muito menos. E eu digo que isto foi um choque cultural porque eu, na realidade, não estava à espera que o sistema ferroviário alemão fosse tão mau. É que é mesmo péssimo. Aliás, todos os imigrantes que eu conheço aqui e falo dizem tipo, eu achava que o sistema ia ser bem bom, porque no meu país os transportes públicos são péssimos. Toda a gente ficou desiludida. E isto começou logo nos primeiros dias que eu cheguei à Alemanha e na altura eu já contei aqui que fui viver para a Colónia e portanto vinha todos os dias para o trabalho de comboio. E eu calculava a minha vida, via o comboio na aplicação, chegava, apanhava o comboio e chegava ao trabalho. Se eu vos disser que nas primeiras 2 semanas que eu cá estive, que foi as semanas em que estive a viver em Colónia, eu acho que nunca, mas não estou a exagerar, nunca apanhei um comboio que chegasse a horas. Ia sempre atrasado, para não falar da quantidade de comboios que são cancelados. E a partir daí eu tive que mudar o meu chip e perceber que, ok, a DB, que é o serviço, que é o Deutsche Bahn, que é basicamente a CP alemã, a DB e a CP não são assim tão diferentes. Na realidade é tudo farinha do mesmo saco. Tive que voltar ao chip de, ok, não esperes muito que o comboio te vá levar ao sítio que tu queres, não esperes sinceramente que chegue a tempo, e por isso eu comecei sempre a apanhar o comboio antes daquele que era suposto e que era mais do que tempo suficiente para chegar ao trabalho, mas depois por vezes este atrasava, depois atrasava o outro, eu chegava na mesma atrasada ao trabalho. Aconteceu vezes de eu já querer chegar tanto a tempo que apanhava comboios e acordava tipo 2 horas antes do que era necessário, enfim. Mas isto foi um choque porque eu acho que nós todos pensamos na Alemanha como um país em que tudo acontece suavemente e tranquilamente e dentro dos horários e direitinho a horas, e eu fiquei muito desiludido. E depois comecei a perceber que isto é mesmo uma queixa de toda a Alemanha no geral. Porque sempre que eu falo com alguém que é de cá sobre ir apanhar um comboio, as pessoas reviram os olhos. As pessoas dizem, ai meu Deus, comboios. Ai, chegou a tempo, que sorte. Portanto, isto já é mesmo uma questão enraizada no país. Na realidade é a mesma relação que nós temos com a CP, não há grande diferença. Mas isto tudo, e só para vos contar aqui uma história pequena que me aconteceu, que foi... Eu, aí no 3º mês que estava cá, acho que sim, fui visitar um amigo meu que vive em Amsterdão. Acho que foi em agosto, eu fui visitar um amigo meu que vive em Amsterdão e fui lá ter com ele. Ele basicamente está a fazer o mesmo programa que eu estou a fazer aqui, de estágio, não sei o que, não sei o que mais. E eu comprei os bilhetes de comboio, tudo direitinho, que na altura foram bem caros, foram muito, muito caros. Eu agora estou muito mais habituado a toda a gestão e a toda... a rede de comboios da Alemanha e, portanto, acho que já sei manipular melhor os bilhetes que compro para poupar, mas na altura não sabia e estava a começar a receber o salário alemão, portanto, achava que era muito mais rico do que era na realidade.
e por isso não me importei de dar aquele preço pelos comboios. Hoje arrependo-me. Sim, mas visitar Amsterdão foi bonito, portanto, está tudo certo. Mas o que é que aconteceu? Eu então apanhei o comboio, fui para lá e na viagem para lá correu tudo 5 estrelas. Mas eu marquei a viagem de volta, em vez de marcar para domingo à noite, marquei para segunda, que assim aproveitava o dia de domingo tranquilamente, e como eu só trabalhava às 2 da tarde, estava tudo tranquilo. Eu comprei um comboio que ia chegar aqui a Bonn ao meio-dia. Ou seja, eu até tinha tempo de vir a casa, almoçar em casa, tomar um banho se me apetecesse, ir para o trabalho, tudo tranquilo. Portanto, eu estava seguríssimo, e isto ainda era na altura em que eu confiava na Alemanha e nos transportes públicos da Alemanha, portanto eu ia super tranquilo da minha vida. Na segunda-feira apanhei o comboio, já todos estamos a ver onde é que isto vai chegar, e eu ia fazer 3 paragens, né? Ia trocar 2 vezes de comboio e ia apanhar 3 comboios diferentes. E então eu apanhei o primeiro comboio que ainda era para dentro da Holanda e depois ia apanhar um comboio alemão que atravessava a fronteira e depois trocava em Colónia para vir para Bonn. Super tranquilo. O que aconteceu? Paro eu na primeira paragem e ia trocar então agora para o transporte público alemão. Porque o transporte público dos Países Baixos tinha corrido simplesmente perfeito. Entro no comboio, super tranquilo, até comecei a abrir o meu PC porque ia aproveitar para trabalhar um bocado e de repente começa a falar, a pessoa do comboio, que, já um disclaimer, é muito raro o comboio onde existe também em inglês, portanto, se não falam alemão, boa sorte, que é o que me tem acontecido, e eu pergunto sempre à pessoa do lado o que é que se está a passar. Ele começou a falar e, entretanto, a pessoa que estava ao meu lado explicou-me que o comboio não ia sair porque houve uma avaria qualquer na linha. Amigos, avançando um pouco para a frente, eu fiquei, acho que foram para aí 3 horas naquela estação. Depois houve um comboio suplente, mas que ia dar outra volta porque aquela linha estava impedida. Apanhei esse comboio até Colónia. Já estava mega atrasadíssimo. Tive que ligar ao meu chefe a dizer que tinha havido um problema com os comboios, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Nisto, chego a Colónia, que depois era só apanhar um comboio para Bonn, que são literalmente 20 minutos, e há recorrentemente. O que é que acontece? O comboio atrasa-se. E o a seguir também se atrasa. Conclusão, eu era suposto chegar a Bonn ao meio-dia, cheguei às 4 da tarde. Isto foi um dos maiores pesadelos. E vocês não estão a perceber, porque isto foi tudo muito ainda no início, e eu estava assustadíssimo porque ia chegar boa tarde ao trabalho, estava mesmo, opa, não me acredito que isto está a acontecer. Chorei, como é óbvio. Depois tive medo de não conseguir sair da Holanda, porque o comboio nunca mais ia, e as pessoas da estação diziam que não sabiam se ia haver um comboio no dia. Enfim, eu estava perdido no meio da Holanda, sem fazer a mínima ideia quando é que ia conseguir chegar a casa, atrasado para ir trabalhar, tudo o que havia para correr mal, correu mal. Porquê? Porque os comboios da Alemanha são uma Alemanha, mais uma coisa que tu fazes para eu gostar de ti. Outra das coisas que foi assim, meio que um choque cultural, mas se calhar não foi tanto, é que os alemães têm regras para tudo. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Se há povo que eu conheci até hoje que ama burocracia, papelada inútil e regras que não fazem sentido nem para o menino Jesus, são os alemães. A questão do excesso de regras é uma questão que tem acontecido N vezes, quer no trabalho, quer aqui em casa, quer na vida em geral, enfim. Mas vou-vos contar uma história muito engraçada. Quando eu encontrei casa aqui, eu basicamente vivo numa casa e eu subalugo o quarto. Ou seja, há uma pessoa que aluga o apartamento e eu subalugo este quarto, né? Ou seja, nós partilhamos a casa e tudo tranquilo. Quando eu cheguei e ela me conheceu, não sei o quê, decidimos que eu então iria mudar para aqui e foi preciso assinar um contrato. Tudo legal, por isso uma pessoa até ficou feliz. Chegou o dia de assinar o contrato. E o contrato vinha em alemão porque era por causa do senhorio dela, que é alemão, pronto. E ela disse que me ia explicar tudo direitinho. E na realidade, ela sentou-se comigo e esteve ali a explicar o contrato todo. No contrato vinha explícito que ninguém podia entrar no meu quarto. Que o meu quarto era exclusivo para mim e que há que respeitar a minha privacidade e, portanto, ninguém poderia entrar no quarto. E eu já achei estranho isto vir no contrato, porque, sei lá, não é uma coisa que eu imaginaria vir num contrato, mas está tudo bem. E ela então disse, isto pomos sempre... Mas imagina, aquele contrato tinha regras que vocês não estão a perceber. Tipo, tudo ali, coisas que são simplesmente de bom senso. Imagina, usas a cozinha limpa, estava no contrato. Usas a casa bem puxar o autocolismo, estava no contrato. Amigos, isto é bom senso de partilhar uma casa e nem partilhar, de viver numa casa e enfim. Mas estava tudo no contrato, tipo, tudo.
tudo o que vocês possam imaginar estava ali no contrato. Mas o melhor era que, nesta regra do quarto, havia uma cláusula, que é, exceto em caso de perigo. E esta cláusula era-me proposta, e ela propôs-me, se eu concordava. E o que é que dizia a cláusula? Em caso de, por exemplo, haver risco de incêndio, de começar a sair fumo do meu quarto e achar que o meu quarto está a incendiar e eu não estiver aqui, ela tem permissão para entrar no meu quarto. Amiga, lógico! Não vais deixar a casa arder, não é? E ela disse, eu quero saber se tu te sentes confortável com isto. E se eu dissesse que não? Fica a casa a arder? E por causa de uma questão de privacidade há um incêndio? Para mim foi estranhíssimo todas estas cláusulas, todas as coisas que estavam escritas no contrato e o facto de ela me perguntar se eu me sentia confortável que ela entrasse no meu quarto em caso de haver algum perigo. Óbvio. Outra das coisas que eu sinto muita diferença para Portugal é o facto das relações e da forma como tu hum, lidas com pessoas que não conheces. Eu vou explicar. Então, os alemães, eu sinto, e é a minha impressão, que os alemães são pessoas bastante mais frias do que nós, e acho que isto é um bocadinho uma ideia que todos temos. E eu sinto que isso é muito real. Os alemães têm muito mais dificuldade em dar-se logo às pessoas e acho que nós fazemos isso com muito mais naturalidade. E no início isto foi um bocado estranho. Mesmo na convivência com a minha colega de casa, eu sinto que, imagina, se ela fosse portuguesa, nós tínhamos toda outra relação. Não por causa da barreira da língua, tipo, se caso fosse espanhola ou assim, também. Uma coisa que eu senti muito é na noite. Vocês sabem quando estão na noite e literalmente fazem amigos da noite? Que vão ser os vossos melhores amigos por 5 segundos naquela noite. Provavelmente até mandam uns shots juntos, divertem-se muito. E passado isso, acabou e nunca mais se vê na vida. Estamos todos conscientes que isso acontece. Não é só comigo. E aconteceu-me aqui que, numa das primeiras noites que eu fui sair, eu conheci uma rapariga e nós demos bem, tivemos bem tempo a dançar, a conversar, tivemos a beber juntos, tudo uma delícia. E nisto, já com os copos, não é? Como é óbvio, eu virei para ela e disse assim, nós vamos ser melhores amigos, amém, não sei o quê, não sei o que mais. Que é o que eu faço sempre em Portugal e fiz também aqui. E ela, ué, pronto, estava tudo bem. Entretanto, chega um amigo dela e diz-me assim, amigos, vocês nem sequer se conhecem. E eu tipo, amigo, calma. E teve-me ele a dar toda uma palestra de como os portugueses, espanhóis, italianos, enfim, os países do sul da Europa são falsos e que se dão muito às pessoas, que se abrem muito às pessoas e que é tudo falso e que conhecem alguém e já estão a dar abraços. Lógico, é que lhe vou dar uma chapada na cara ou fazer como o alemão que te faz assim. Ele teve bué tempo a explicar de como acha que a cultura alemã é muito mais sincera e que nós não podemos dizer que somos amigos de uma pessoa que acabamos de conhecer. Mas imagina, amor, isto é um sentido figurado. Tu claramente nunca mais vais ver aquela pessoa e de facto nunca mais a vi. Mas naquela noite estávamos a ter um bom momento, estávamos a ser melhores amigos e está tudo ótimo e está tudo certo. A frieza dos alemães é uma coisa que me faz confusão e eu já conheci muitos alemães, até no trabalho e tudo, e não há uma naturalidade e uma abertura que há quando conheces outras pessoas, por exemplo, brasileiros, que é super tranquilo, nós é logo melhores amigos. E depois imagina, pode não haver ali uma relação real, ok. Ou pode também existir, mas naquele momento faz-te sentir confortável, porque a pessoa abraça-te, a pessoa brinca contigo, a pessoa ri-se, dá-se logo a ti, ali a conhecer. E eu acho que isso aproxima as pessoas e dá-te um certo conforto, percebem? E eu acho isso muito estranho nos alemães, e é uma coisa que a mim me faz muita confusão, que é essa frieza e essa distância. Por falar em formas de comportamento da Alemanha. Bem, a história mais estranha e bizarra que eu ouvi aqui, nem é uma história, é uma teoria, que é o falso sim. Eu vou explicar. Então, os alemães são pessoas muito sinceras e eles próprios dizem que acham que a sua cultura é muito de sinceridade de dizer as coisas tal e qual como são. E pela experiência que eu tenho com eles, acho sinceramente que isto é verdade. Contudo, acho que o que eles chamam sinceridade, nós chamaríamos ser rude. Porque muitas vezes acho que é too much e ninguém precisa assim tanta sinceridade na vida. Mas uma história muito engraçada foi um casal de alemães que eu conheci aqui que viveram muitos anos no Brasil e apresentaram uma teoria do falso sim.
E em que é que isto consiste? Eles dizem que nós, as culturas do sul da Europa e Latinoamérica, que são culturas muito abertas, mas que recorrem várias vezes ao falso sim e que não são honestos. E o que é que eles dizem? Que é, por exemplo, sabem quando vocês encontram alguém na rua e a pessoa diz tipo, temos que ir tomar um café, e tu não queres ir tomar café com a pessoa, e tu dizes, sim, sim, temos que marcar. E ambos, há ali um conhecimento comum de que aquele café nunca existirá. E está tudo bem, mas tu não vais virar para a pessoa e dizer, não, é só estranho. E usam o que eles denominam do falso sim. Quer dizer que sim à pessoa sem saber, ou seja, sabendo perfeitamente que isso nunca irá acontecer. Para os alemães, isso é super estranho e eles dizem que tu tens que dizer que não. Então, te imagina, se eles não querem fazer alguma coisa com alguém, eles dizem automaticamente que não. Ou seja, neste encontro de um dia temos que marcar um café, eles dizem tipo, não, não. Se isto não é a coisa mais bizarra de sempre. Mas faz sentido, porque estás a ser sincero com a pessoa, mas eu também acho que o falso sim, mais uma vez, dá um conforto e uma. Não ter aquele momento constrangedor de tipo, não, não quero ir tomar café contigo, tchau. E isto foi um assunto, foi um jantar que nós fizemos aqui em casa e tivemos horas a falar sobre isto e eles a dizer como tipo, que ninguém leva a mal se tu não queres, tu dizes que não e está tudo ótimo e és sincero e que acham super estranho o facto de nós usarmos o falso sim. E esse casal em concreto, quando viveu no Brasil, dizia que para eles era super estranho porque nunca sabiam se as pessoas estavam a ser sinceras e se queriam genuinamente marcar um café, um jantar, etc. Ou se estavam só a ser politicamente corretas para não parecer mal. Mas digam-me vocês o que é que acham. Acham que nós também devíamos usar a prática de dizer logo que não e dizer direto aquilo que achamos? Ou gostam do falso sim e podemos continuar a utilizá-lo? Por mim, sim. Ai, sim, sim, marcamos esse café. Vira costas. Nunca vai acontecer. Está tudo ótimo. Ambos têm consciência que nunca vai acontecer, mas tiveram ali um momento de fingir que se interessam pela outra pessoa. E eu, à medida que estou a ouvir as palavras que saem da minha boca, isto parece muito mau e parece ser muito falso. Mas é cultural. E foi isso, meus amores. Espero que tenham gostado deste episódio, assim, dos pequenos choques e se calhar alertas de realidade que eu recebi a vir para a Alemanha e coisas que me apercebi deste país e desta cultura. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me subscrever no YouTube. Não é me subscrever. Não se esqueçam de subscrever no YouTube, ativar o sininho e deixar um like. Para quem está a ouvir no Spotify, não se esqueçam de seguir no Spotify. E para vocês todos, acompanhem as minhas redes sociais, TikTok e Instagram, Manuel Oliveira 1. Tá? É isso. Vão lá seguir, partilhem com os amigos e olha, já conheces este moço? Vai ouvir o podcast dele. É isso. Espero que tenham gostado. Vemo-nos para a semana com mais um episódio de Espaço Instável. Beijo.